Mesmo com o corre-corre do mundo moderno, a gente observa que muitas pessoas se preocupam com a alimentação, mas também tem muitas pessoas preocupadas com o peso. Essas pessoas procuram ajuda em revistas, veem programas de culinária, consultam nutricionistas, fazem dieta de empresas especializadas em fazer as pessoas emagrecerem, da lua, dieta da berinjela e uma infinidade de dietas que elas participam. E o aumento de peso muitas vezes acontece porque as pessoas sem tempo precisam comer alimentos mal preparados ou gordurosos, fast food, que não fazem bem, principalmente na rua. Mas será que é realmente necessário fazer uma dieta que a pessoa se sacrifique? É o que nós vamos ver agora, a Cábala dos alimentos. Mas antes, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Compartilhar cultura, levar luz e levar conhecimento sobre o assunto de hoje, a Cábala dos alimentos. Então, respondendo àquela pergunta, é claro que a gente não precisa se sacrificar em uma dieta. Hashem, Deus, deu todos os alimentos para a gente. Deu todos os alimentos. E ninguém precisa se privar do que é saudável e prazeroso. Claro que existem judeus obesos, sem dúvida alguma. Mas alguém já viu algum? Sabe por quê? Porque são raríssimos os casos. E desses casos, alguns são por causa de uma questão metabólica. Mas são raros os casos de obesidade porque judeus, sejam eles ortodoxos ou não ortodoxos, eles têm uma atenção muito meticulosa em relação àquilo que eles comem. A Cábala nos ensina que os alimentos devem ser consumidos com boas intenções, não para satisfazer desejos ou gulas, mas para ter força, gerar força para a gente, gerar saúde para a gente e uma vida de qualidade. Quando se faz uma refeição, é preciso que a gente se concentrar naquilo, prestar atenção naquilo que a gente está comendo. Ver os alimentos que estão no prato, ver as cores dos alimentos que estão no prato, ver o arroz, ver o feijão, ver a salada. Olha como é verde aquela alface, aquele agrião, o brócolis. Ver o vermelho da carne, observar bem a brancura do ovo, do arroz. Então a gente tem que parar e prestar atenção, a gente tem que se concentrar naquilo que a gente está comendo. A gente tem que comer em paz. Ou coloca uma musiquinha baixa, aquela musiquinha ambiente. Ter uma conversa pacífica com aqueles que estão conversando, comendo conosco. É importante a gente ter essa concentração. Ou até mesmo em silêncio. Porque aí a gente vai conseguir extrair a bênção e as faíscas de energias cabalísticas que tem nos alimentos. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Repare que quando a gente come, a gente faz uma refeição e tem aquele tumulto, a comida não cai bem. Por quê? Porque é exatamente isso. O ambiente que nós estamos, as pessoas que estão conosco, às vezes não na nossa própria mesa, mas em alguns restaurantes que são barulhentos, a nossa comida fazem com que esse ambiente tumultuado fazem com que a comida não desça bem na gente. Então é importante a gente ter um ambiente tranquilo, um ambiente harmônico, um ambiente muito prazeroso para a gente sentir essas centelhas cabalísticas, centelhas divinas que existem na comida. Façam essa experiência e vocês vão ver que realmente
tem tudo a ver, tudo que é falado tem a ver com isso. Tudo no mundo tem vida, inclusive os alimentos e as bebidas. Mas assim como a alma das pessoas, dos animais, não é possível a gente enxergar a Cabalá dos alimentos, o fluxo divino vindo do mundo superior. Por isso a gente deve tomar muito cuidado com a indústria alimentícia. Repara como o número de casos de cânceres tem aumentado por causa disso. O modo de produção e a procedência de cada produto, de cada ingrediente, é muito importante, uma vez que, se a comida for adulterada, prejudica não apenas a nossa saúde física, mas a saúde também da nossa alma, a saúde espiritual de todos nós. Então, o que faz os judeus terem uma alimentação saudável e balanceada? É a famosa dieta kasher ou kosher. Então é a dieta kosher. As leis e regras dietéticas são chamadas de kashrut. Kashrut. E tem uma origem divina. Tem uma origem em Hashem, porque estão todas elas descritas na Torá, na Bíblia, em dois tipos: alimentos puros para o consumo, os alimentos kasher ou kosher, e os alimentos impuros que não podem ser consumidos. Então a Torá divide esses alimentos em dois blocos. E isso está escrito lá no livro de Levítico, capítulo 11, versículos de 1 a 12. Ordena o homem a se alimentar da carne de animais que tenham cascos fendidos e sejam ruminantes, bois, cervídeos e o cordeiro, o carneiro, tanto faz. Por outro lado, não se pode comer porcos, cavalos e coelhos. A polêmica dos porcos reside naquilo que, além da descrição característica presente no livro de Levítico, é porque esses animais estão sujeitos a infecções e contaminações de parasitas graves, que vão trazer essas doenças gravíssimas, como a Taenia solium, além do risco de transmissão de outras doenças por conta da forma como os porcos são criados. Então, se hoje um porco é considerado um animal sujo, que pode transmitir doenças, imaginem nos tempos bíblicos, em pleno deserto. Então, é proibido as pessoas de se alimentar desses animais. E faz sentido, se você parar para prestar atenção, faz sentido. A Torá também nos ensina que o animal deve ser abatido de uma forma rápida e que seja menos sofrível para ele. A alma do animal também é uma alma sagrada. Não se pode fazer um animal sofrer. É um pecado, é uma falta gravíssima fazer um animal sofrer. E por isso as facas judaicas, as facas de abate, elas devem ser extremamente afiadas. Sabe aquele desenho do Pica-Pau em que ele está amolando uma faca? Eu acho que é o Pica-Pau e um lobo. Ele está lá afiando a faca, aí ele puxa uma pena, um cabelo, deixa o cabelo cair na faca e o cabelo se divide. Exatamente dessa forma que tem que ser a faca para fazer o abate dos animais. E que seja um gesto rápido, para que o animal não sofra. Essa é uma lei chamada Sherita. Sherita. E somente o Shohet, que é um judeu graduado nas leis de Sherita, nas leis de abate, só ele pode abater o animal. E depois do abate, o Shohet vai verificar a saúde do animal, principalmente os pulmões. E se ele observar alguma doença nos pulmões, o animal é declarado
taref, ou seja, que não pode ser consumido. E quando o animal está com os pulmões em plena saúde, ele é considerado glad kosher. Então, todo alimento de origem animal deve ser supervisionado por um rabino, deve ter essa certificação, essa supervisão rabínica, sem exceção. Já as aves, a Torá faz uma lista de 24 espécies proibidas. Todas as de rapina são proibidas, porque elas vão se alimentar, muitas vezes, de carcaças. Já as permitidas, obviamente, são galinha, pato, ganso, peru. Então, pela lógica, só são kosher os ovos de aves kosher. Claro, sem dúvida alguma. E esses ovos, reparem a forma deles, eles são arredondados e com a extremidade mais pontudinha. Então, ele vai ter mais ou menos aquela forma de coxinha de galinha. Esses são os ovos que são permitidos. São os ovos kosher. E aqueles que não são kosher são umas bolinhas. Eles são bem arredondados. Mas a gente tem que ter uma atenção. Se houver, preste bem atenção, se houver sangue nos ovos, eles não poderão ser ingeridos, não poderão ser comidos. O livro de Levítico, no capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Por que isso? Porque muitas doenças são transmitidas pelo sangue. Então, se você gosta daquele bife mal passado, praticamente mugindo, não pode, porque o sangue transmite doenças. Reparem só, quando a gente come um alimento com muito sangue, aquilo gera um desconforto durante a digestão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o sangue transmite doenças. Aí você vai falar assim: ah, mas eu como sangue desde criança e tal, um bife mal passado e aquela coisa toda. Pois é, com o tempo a sua saúde está sendo comprometida. Então é importante observar isso. Você se lembra do deserto? Pois é, imagine como a carne apodrecia fácil. E ainda hoje, muita gente passa mal por comer essa carne mugindo. É óbvio. Então, a Torá diz que tem que ser drenado todo o sangue do animal abatido por meio de um sistema simples, que é a salgação. Primeiro, deve-se lavar muito bem a carne e deixá-la de molho em água por uma meia hora, uns 30 minutos. Depois colocar em uma tábua inclinada e cobri-la inteiramente de sal grosso, porque ele vai sugar o sangue. Normalmente o tempo para extração de sangue é aproximadamente 1 hora. Por último, essa carne é lavada na água corrente para que todo o sal com sangue seja retirado. Só depois desse processo, a carne pode ser considerada própria para consumo. E a gordura deve ser retirada do animal e colocada de lado. Repare que a gordura transmite, ou melhor, ela não transmite, mas ela força o aparecimento de doenças arteriais, entupimento de válvulas. E nos tempos bíblicos, o homem já sabia disso. Comer gordura faz mal, infelizmente. Mas temos que abrir mão de alguns prazeres em prol de uma boa saúde. E os peixes? O que a Torá nos fala sobre os peixes? Somente peixes que têm escamas e barbatanas
são considerados kosher. Já camarão, marisco, caranguejo, lula, polvo, siri, enguia não são kosher, pois eles podem transmitir infecções intestinais. E por isso que muitas pessoas têm alergia quando comem crustáceos. Então, a resposta está aí, porque esses animais são os verdadeiros garis do mar. Eles se alimentam de animais, carcaças de peixes já mortos, peixes que estão há muito tempo ali no mar. Então esses animais se alimentam e eles vão transmitir doenças ao homem. E o leite? Pela lógica, só podemos consumir leite se for de um animal kosher. O leite, todos os produtos lácteos como iogurte, queijo, sejam de vaca ou sejam eles de cabra, são kosher. No Brasil, a inspeção sanitária diz que não tem impurezas no leite, nem naqueles de caixinha. Vocês acreditam? Bem, por via das dúvidas, muitos judeus só consomem leites e seus derivados se forem supervisionados por um rabino. Só assim eles vão ter certeza absoluta de que esses produtos são engarrafados sem adulteração. Já as frutas e as verduras são kosher em sua maioria. Porém, os frutos brotados nos 3 primeiros anos de uma árvore não podem ser consumidos, porque a árvore ainda está naquele processo de crescimento, no processo de purificação da sua seiva, do seu metabolismo, da sua formação, da sua juventude enquanto árvore. Por isso que não podem ser consumidos esses alimentos durante esse tempo de 3 anos. Mas é preciso ter muita atenção, porque muitas frutas e verduras, como tâmaras, alface ou agrião, são infestados de insetos que não podem ser ingeridos de forma alguma, como estão na Torá. Estão lá listados na Torá. Então, tem que ser feita uma inspeção minuciosa para tirar todos os insetos. É preciso ter muito cuidado com isso. Uma outra lei alimentícia está lá em Êxodo 23, 19. E é muito interessante, porque ela também aparece em Deuteronômio 14, 21. Não assarás um cabrito no leite de sua mãe. E aí? O que vocês entenderam? É isso mesmo. Misturar carne e leite é proibido. Então, se não pode misturar leite com carne, cheeseburger, misto quente, estrogonofe são proibidos, não são permitidos pelas leis bíblicas. Então não é kosher. Então, tudo que for consumido, ou melhor, tudo que for de carne e derivados de leite, devem ser preparados e consumidos de forma separada. Depois de comer um alimento derivado de leite, a pessoa tem que esperar 30 minutos ou 60 minutos antes de se alimentar por um prato à base de carne. Aí a digestão daqueles derivados de leite já terá acontecido. Se for o inverso, é preciso esperar de 3 a 6 horas. Então, se eu me alimentar primeiro de carne, ou pratos derivados de carne, eu tenho que esperar entre 3 e 6 horas para comer ou tomar leite. Por quê? Porque tem o processo da digestão. Por isso que muitas pessoas têm aquela sensação de empazinamento. E tem que tomar sal de frutas e por aí vai,
porque elas consomem esses alimentos em lanchonetes, em hamburguerias e em outros estabelecimentos comerciais e têm seus problemas de digestão. Reparem só, então se você tem ou conhece alguém que tenha um problema de digestão, aconselhe essa pessoa a começar a observar e a mudar os seus hábitos alimentares. Tem pessoas que tomam muitos remédios para ajudar na digestão e com o tempo isso vai se tornando cada vez mais prejudicial. Observem e mudem o seu comportamento ou mudem o comportamento das pessoas que estão ao seu lado. E os deliciosos pães que todo mundo adora degustar, devorar no café da manhã, no lanche da tarde, como é que eles ficam? Qual é a orientação rabínica sobre os pães? Para os pães serem considerados kosher, eles não podem nem conter e nem serem assados em uma bandeja que tenha sido untada com gordura animal. Por isso que em muitas padarias, lanchonetes, estabelecidas em São Paulo ou no Rio de Janeiro, são inspecionados por um rabino. Por quê? Para garantir que os ingredientes usados são ingredientes permitidos. E as bebidas? As bebidas, especialmente o vinho, todas essas bebidas são kosher. Então, é permitido o uso de bebida, com moderação. Em algumas festas, que a gente vai ver depois, a moderação está suspensa. Meus amigos, alguns de vocês devem estar se perguntando, em casa, como é que eu posso fazer a higienização dos alimentos? Na sua casa, se você quiser ter uma cozinha totalmente kosher ou kasher, você tem que guardar os utensílios de carne e leite totalmente separados. Serão sempre 2 jogos de cada louça. Talheres, toalhas de mesa, uma para carnes e outras para derivados de leite. Louças também e até mesmo as geladeiras têm que ser 2. A Kabbalah, meus amigos, o tempo todo nos fala sobre a energia contida nos alimentos. Todos têm uma forma e uma fonte espiritual muito elevada. A energia divina em cada molécula de alimento é o que realmente nos dá vida. A energia de um alimento kosher também nos dá uma força intelectual e emocional muito grandes, muito elevadas. A Kabbalah nos auxilia
diariamente a conectarmos o mundo físico ao mundo espiritual. Assim como qualquer escolha de dieta é uma mudança a um novo estilo de vida, e isso a gente tem que ter sempre em mente, quando eu vou iniciar uma dieta, eu estou mudando o meu estilo de vida para ter uma saúde melhor, para ter um funcionamento do meu corpo melhor. Fazer a dieta kosher ou kasher também é uma mudança de estilo de vida. Não tem como fugir disso. E não deve acontecer de um dia para o outro. É bom sempre a gente começar treinando a nossa parte física, treinando o nosso aprendizado, a nossa leitura de como ser kasher, por algum tempo comendo pratos saudáveis. E se a gente estiver no supermercado, como é que a gente faz para saber que um alimento é kosher ou kasher? Assim como no Brasil tem um selo do Ministério da Agricultura que garante a inspeção dos alimentos, o judaísmo também tem um selo similar de supervisão rabínica, que é denominado Hersher, que é um uzinho que vai aparecer. E entre os outros códigos também, outros selos também. Nos supermercados podemos encontrar diversos produtos como azeite, batata frita, batata congelada para fritar, farináceos, molhos, entre diversos outros produtos com os símbolos da supervisão rabínica. Então, quando eu olho aquele selo ou aqueles selos, eu sei que aquele alimento foi submetido a uma supervisão rabínica. E é interessante, vamos abrir um parênteses aqui. Os muçulmanos também seguem uma orientação dietética nos moldes judaicos, estritamente supervisionados. E eles recebem um selo escrito lá em árabe, halal. E também não se alimentam de carne de porco. Fecha os parênteses. E se vocês quiserem saber quais são os produtos com supervisão rabínica, vocês podem acessar o site que está aparecendo aqui agora, que é o www.bdk.com.br. E lá vocês vão ver várias marcas de produtos que são indicados para o consumo. São permitidos que a gente compre e leve para casa e se alimente desses produtos, porque todos eles têm uma supervisão rabínica. Então, meus amigos, a gente sempre deve ter cuidado com aquilo que a gente come. É muito importante a gente ter este cuidado, esta atenção. A alimentação kosher é a ingestão de alimentos saudáveis. É a melhor dieta que um ser humano pode fazer para ele mesmo e para a sua família, para os seus amigos. Porque a dieta kosher ajuda na preservação da vida, sem dúvida alguma. E não nos causará nenhum problema de saúde, especialmente a intoxicação alimentar, que mata muitas pessoas no Brasil e principalmente em países que não são tão industrializados assim, que estão em fase de industrialização ou que realmente não são industrializados. É muito importante a gente ter cuidado com a nossa alimentação. Um outro aspecto que deve ser levado em consideração é escolher muito bem os alimentos. Então a gente tem que ir com tempo no supermercado. A gente não pode sair procurando todos os alimentos e pegar aquele que está primeiro à nossa mão, à nossa vista. A gente tem que ter muito cuidado, ler o rótulo, ler a validade, ler todas as informações sobre aquele alimento que eu estou colocando no carrinho do supermercado.
A gente tem que ter muita atenção. Atenção também às quantidades, à frequência, como combinar os alimentos, principalmente observar, ter certeza em relação aos lugares onde vamos fazer as nossas alimentações, ver a limpeza desses lugares, ver a limpeza dos talheres, dos pratos, dos copos. A gente tem que ter certificação visual, já que às vezes não há uma certificação rabínica. Então a gente faz a certificação do restaurante quando a gente entrar, faz a certificação da lanchonete, observar tudo. E também a gente tem que ter sempre em mente o nosso estado de espírito para comer, o nosso estado de espírito para a gente se alimentar, porque está escrito na Torá, está escrito na Kabbalah, que nós nunca, jamais devemos nos alimentar de mau humor, mas devemos estar sempre felizes ao nos alimentar. Muitas pessoas também não têm acesso aos alimentos, então nós devemos ser gratos, devemos dar graças aos alimentos estarem ali na nossa mesa. Tudo que nós fazemos durante as refeições, nós devemos sempre observar aquilo que nós comemos, porque alguém colocou ali, alguém plantou. Nós devemos pensar em alguém que, reparem só, como tudo está cercado. Nós não sabemos quem foi que plantou o arroz, quem foi que plantou a alface, quem trouxe aquele arroz, quem trouxe aquela alface, quem abateu um animal, como ele foi criado, quem alimentou, quem regou a planta, quem fez o transporte, quem embalou. Nós não sabemos, vivemos em uma cadeia que nós precisamos uns dos outros. Então nós devemos ter sempre muito carinho quando estamos nos alimentando. Prestar atenção naquilo que nós estamos comendo e não ficarmos no celular. Ficar no celular. Não devemos fazer isso. Devemos nos concentrar na comida, trazermos à mesa assuntos agradáveis, não discussões. Brigar não faz bem à mesa. Não faz bem. A comida não desce bem. A comida não vai ser bem digerida. Então devemos trazer à mesa um assunto agradável, ouvir uma musiquinha agradável. E por que isso? Porque a Kabbalah fala que a ingestão de alimentos tem uma influência direta na nossa alma. Por isso que no nosso mundo tudo tem um valor cabalístico, uma contrapartida espiritual. Vamos sempre nos lembrar disso. Ok, meus amigos? Mas é isso. Depois desse delicioso vídeo, não é? Que deu uma fome pra gente, eu vou desejar a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado de paz, bênção, uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu, gente!